Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar um dos segredos mais legais do Excel, o uso de atalhos. Um recurso bem interessante que você pode utilizar apenas o teclado para trabalhar no Excel. Você pode se livrar do seu mouse. Isso vai te dar muita agilidade no trabalho, acredita em mim. Já deixa logo o like nessa aula e fica aí que eu vou te ensinar essas dicas bem legais. E antes de começar, deixa eu te lembrar que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links. No primeiro link, você tem informações sobre o nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. No segundo link, tem um mini curso gratuito que você pode se inscrever hoje mesmo. E no terceiro link, tem um arquivo que eu vou utilizar na aula. Ou seja, você pode clicar no terceiro link da descrição e encontrar essa planilha aqui. E o mais legal, você pode baixar ela e praticar na sua casa. O que vai ser ótimo, porque você vai sair do campo teórico, você vai parar de apenas me ver fazer e vai conseguir praticar no seu Excel, tá bom? Gente, toda a ideia do uso dos atalhos no Excel é tornar o nosso trabalho mais rápido. Por incrível que pareça, eu vou ensinar aqui atalhos que vão economizar alguns segundos no seu dia a dia. Cada um vai economizar alguns segundos, mas como você vai utilizar muito isso, você vai no final do dia ganhar bastante tempo, tá bom? Então vamos lá. Tudo que a gente consegue fazer aqui no Excel com o mouse, a gente pode substituir pelo teclado. Sério mesmo. Agora olha só, eu tenho aqui essa planilha, tá? Que é uma planilha de estoque e eu tenho muitas linhas, tá? Se você utilizar o seu mouse, você pode clicar aqui ó, na barra de rolagem e ir até lá embaixo, tá vendo? Você chega na última linha da tabela. Mas se você não quiser utilizar o mouse, tá? Você pode utilizar um atalho, que vai inclusive fazer isso mais rápido. É o Ctrl seta para baixo. Você vai pegar a tecla Ctrl, aquela tecla que está mais à esquerda e mais abaixo do seu teclado, deixar ela apertada, tecla Ctrl, e depois você vai apertar a setinha do seu teclado, setinha para baixo. Olha o que ele fez. Ele percorreu todas as linhas da tabela que estão preenchidas e chegou na última linha preenchida, beleza? Então olha só, ele percorreu todas as preenchidas e chegou na última. Por que ele fez esse movimento? Ele fez esse movimento porque a gente foi lá de cima da primeira linha e deu o Ctrl seta para baixo, beleza? Então ele foi percorrendo todas as linhas para baixo. Se eu estou aqui, ó, pintei de amarelo essa célula, e eu dou um Ctrl seta para a direita, ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer todas as células preenchidas e vai parar na última que está preenchida, que é essa aqui. Olha só o teste que eu vou fazer. Cheguei nessa célula, que está o 31/12/2024, Ctrl seta para a direita, chegou no 600. Se eu der o Ctrl seta para cima, chega no primeiro. E assim por diante. Você já entendeu a lógica, né? Ele vai percorrendo por todas as células que estão preenchidas até chegar na última preenchida. E na real, esse atalho tem 2 usos. O primeiro é você percorrer as células preenchidas e chegar na última preenchida. E o segundo é percorrer todas as células que estão vazias e chegar na primeira preenchida. Então olha só, eu estou na célula L1, tá? Se eu der o Ctrl seta para a esquerda, ele vai percorrer todas as células vazias parando na primeira preenchida, que é essa, a célula F1. Olha só o teste, Ctrl seta para a esquerda, beleza? Com isso, você consegue navegar pela sua planilha de forma mais rápida, principalmente quando você tem uma base de dados muito grande. E você, inclusive, consegue matar uma dúvida que talvez você tenha com o uso do Excel. Sabe quantas planilhas tem no Excel? Quantas linhas tem uma planilha Excel? Olha, eu estou aqui na minha última célula preenchida, tá? Se eu chegar nessa célula em branco e der um Ctrl seta para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todas as linhas que estão em branco, chegando até a última linha da tabela. E você percebe que a última linha da tabela é a linha 1.048.576. Então agora você sabe que existe 1.048.576 linhas em uma planilha Excel. E se você quiser saber qual que é a última coluna do Excel, é só você dar um Ctrl seta para a direita. Vai ver que é a coluna XFD. É bastante coluna também, beleza? Mas, tirando essa parte da curiosidade, o uso do Ctrl seta é muito útil no dia a dia de trabalho, quando a gente precisa percorrer bases de dados. Agora deixa eu te mostrar o Shift seta. O Shift seta, ele já trabalha uma noção diferente, que é de você ir aumentando a seleção. Então olha só, eu estou nessa primeira data selecionada aqui, tá? Dia 1º de janeiro de 2022. Se eu der o Shift, tecla Shift, que fica logo acima do Ctrl, e usar a setinha para baixo, olha o que acontece. A minha seleção aumenta uma célula para baixo. E se eu der de novo, aumenta outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, conforme eu estou dando um Shift seta para baixo,
eu estou aumentando minha seleção para baixo. Se eu der o Shift e seta para a direita, ele vai aumentar a seleção para a direita. E se eu quiser diminuir? Aí é só você fazer o contrário, né? Caso você queira diminuir a quantidade de colunas na seleção, você dá um Shift e seta para a esquerda. E eu quero diminuir a quantidade de linhas, você dá um Shift e seta para cima, beleza? Então, o Shift e seta, ele vai trabalhar a noção de seleção, aumentar e diminuir a seleção. Agora, e se eu utilizar Ctrl, Shift e seta? Ao mesmo tempo, trabalhar a noção do Ctrl, que percorre várias planilhas, e a noção do Shift, que vai selecionando. Olha, se eu quiser selecionar todos os dados de uma coluna, eu posso vir na primeira célula dessa coluna e dar um Ctrl, Shift e seta para baixo. E aí, eu preenchi tudo. Agora, nessa última célula aqui, se eu quiser selecionar todos os dados da última linha, é só dar um Ctrl, Shift e seta para a direita. Beleza? Então, Ctrl, Shift e seta vai ajudar a gente a selecionar grandes porções de dados em tabelas Excel de um jeito muito rápido, tá? Mas ainda assim, ó, eu estou selecionando um conjunto de valores que está preenchido naquela coluna. Eu não estou preenchendo a coluna inteira. A minha seleção está parando até onde tem informação preenchida. E você viu que é na linha 3.668. E você viu que o Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Se eu quiser selecionar todas as informações da coluna, então eu quero fazer isso daqui, ó, selecionar a coluna A inteira, desde a primeira linha até a última linha do Excel. Como que eu faço? Eu posso utilizar o atalho Ctrl barra de passo. A barra de passo, essa barra grandona que tem na parte inferior do seu teclado. Ctrl barra de passo seleciona a coluna inteira. E repara, tá, ó, ele vai selecionar a coluna, ele vai primeiro selecionar, ó, as informações da tabela. Tá vendo? Ó? Ctrl barra de passo selecionou até onde termina a tabela. Se eu der o Ctrl barra de passo de novo, olha lá, ele vai preencher até o final, até a última planilha, beleza? Então, Ctrl barra de passo serve para selecionar coluna. Lembra que C é de coluna. E se for Shift barra de passo? Aí ele seleciona a linha. E é o mesmo esquema. Usa o Shift barra de passo uma vez, ó, ele seleciona a linha naquela tabela. Se você der outra vez, ele seleciona a linha na planilha inteira. Você selecionou rapidamente todas as linhas e todas as colunas que você quer na tabela. Agora, olha que legal. Dei um Ctrl barra de passo, beleza? Se eu quiser, depois de dar um Ctrl barra de passo, lembra que eu selecionei todas as informações da coluna. Depois do Ctrl barra de passo, eu posso dar um Shift, seta para a direita. 1, 2, 3 vezes. E aí, eu selecionei as informações de 4 colunas da minha tabela, tá? Então, Ctrl seta, Shift seta, Ctrl barra de passo, Shift barra de passo, são atalhos que vão te ajudar a mover mais rapidamente pelas planilhas. E se você quiser adicionar colunas e remover colunas, também é fácil. É só você dar o Ctrl barra de passo, selecionou a coluna, e depois disso você vai utilizar Ctrl Shift mais. Ó, se você já tem a coluna selecionada e dá o Ctrl Shift mais, ele vai entender que você quer adicionar uma coluna, tá vendo? Então olha só, ele criou uma coluna nova aqui, beleza? Se eu quiser remover essa coluna é simples também, é só dar um Ctrl menos, tá? Então o Ctrl Shift mais adiciona a coluna e o Ctrl menos remove a coluna. Mas isso também funciona para linha, olha só. Se eu der um Shift barra de passo, eu estou selecionando uma linha inteira. Com uma linha inteira selecionada, eu dando um Ctrl Shift mais, ele vai adicionar uma linha. E com uma linha selecionada, se eu der um Ctrl menos, ele vai remover uma linha. Então perceba, o atalho para adicionar e remover linhas e colunas é o mesmo. Ctrl Shift mais e Ctrl menos, respectivamente. A diferença é o que você tem selecionado até então. Se eu tenho uma coluna selecionada, Ctrl Shift mais adiciona uma coluna. Se eu tenho uma linha selecionada, o Ctrl Shift mais adiciona uma linha. E idem para o Ctrl menos. Uma vez que eu tenho aqui uma linha selecionada, dando um Ctrl menos, eu removo aquela linha. E um outro atalho que vai te ajudar muito a navegar pelas planilhas é o Ctrl Page Down e o Ctrl Page Up. Por quê? É muito comum você ter em um único arquivo Excel várias planilhas. Aqui, ó, eu tenho duas, tá vendo? Tem a coluna estoque, que é a primeira, e a coluna análises, que é a segunda. E eu posso ter várias outras planilhas, ó. Estou adicionando várias outras planilhas aqui. Para você navegar mais facilmente, ao invés de você tirar a sua mão do teclado, colocar no mouse, vir aqui embaixo e clicar na planilha que você quer, olha o que você pode fazer. Estou com a planilha estoque selecionada. Se eu der um Ctrl Page Down, eu vou para a
planilha da direita. Então, de estoque eu vou para a planilha análises. Da análise eu vou para a planilha 3. Da planilha 3 eu vou para a planilha 4. E assim por diante. É o Ctrl Page Down. O Page Down vai selecionar a planilha da direita. E o Ctrl Page Up vai selecionar a planilha da esquerda. Tá vendo? Então você pode utilizar Ctrl Page Down e Ctrl Page Up para ir navegando pelas diferentes planilhas do seu Excel. E um comentário importante. Em alguns teclados, o Page Down e o Page Up precisa ser utilizado junto com a tecla Fn para ser ativado. Então é capaz de, se no seu teclado o Ctrl Page Down não funcionar, você precisar utilizar Ctrl Fn Page Down, beleza? Então faz esse teste aí. Tenta o Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Se não funcionar, Ctrl Fn Page Down, Ctrl Fn Page Up. Um dos dois com certeza vai funcionar no seu Excel, beleza? Isso daqui são apenas alguns conjuntos de atalhos que vão facilitar o nosso dia a dia. E tem mais um monte de atalho, um monte mesmo de atalho muito interessante do Excel. Eu queria fazer uma pergunta. Você quer aprender mais atalhos? Faz o seguinte, se você quiser aprender outros atalhos do Excel, e tem inclusive atalhos que foram lançados apenas na versão mais recente do Excel, tá? Comenta aqui embaixo mais atalhos. Se você comentar mais atalhos, eu vou entender que você quer aprender mais atalhos e eu continuo produzindo aulas sobre esse tema aqui no YouTube. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar mais atalhos aqui nesse vídeo e de deixar o seu like também. Um abraço e até a próxima.